prazer estar aqui nessa casa, entre irmãos muito queridos, irmãs, todos que nós conhecemos no mundo das pessoas que estão presentes e participam conosco no trabalho espírita há bastante tempo. Nós estamos assim, fazendo uma perguntinha. O espiritismo é religião? Eu quero que vocês me digam, cada um vai me dizer, aqueles que quiserem, vão dizer o que acham. Quem acha que o espiritismo é religião? Levanta a mão. Quem acha que não é religião? Nossa! Ah! Vem cá! Vem cá! Vem aqui! Ótimo! Então, agora você explica para o pessoal. Vem cá! Vem explicar para todo mundo por que você acha que o espiritismo não é religião. Nossa, mas você me colocou numa saia justa. Não, do ponto de vista filosófico, o espiritismo é religião. Do ponto de vista institucional, não é religião. Kardec resolveu o problema dizendo é uma doutrina filosófica espiritualista, não é? Com certeza. Parabéns, bonita definição. Bom, eu vou falar sentada mesmo, porque eu trouxe alguns textos que eu quero ler para vocês no original. Inclusive, esse livrinho é tão novinho, está vendo aqui a edição dele, é de 1951. E ele está caindo aos pedaços. Mas eu tenho edições modernas, mas não, mas este é o original. Então, eu quero dizer primeiro o que Kardec falou a respeito. Muitos dizem que Kardec diz que o espiritismo não é religião. Então, nós temos diversos trabalhos deles, nas obras póstumas, principalmente. Ele é obras póstumas, mais perto, tá bom. Posso, lá atrás vocês não estão escutando direito? Ah, bom, então deixa mais perto da boca. E às vezes ele deixa muito perto da microfonia aí, ou então o som fica meio confuso. Bom, eu trouxe aqui no livrinho que se chama O que é o Espiritismo, que é para quem está começando no Espiritismo. Esse O que é Espiritismo também é de Allan Kardec. Essa edição que eu trouxe aqui é uma edição da Edicel. E ele fazia parte dos livros divulgados pela Liga Espírita do Estado de São Paulo, e foi onde nós começamos, minha mãe e eu, a participar do movimento espírita. Eu vou contar um segredo para vocês. Em 1947, 48, eu era a mocidade espírita da Liga, só tinha eu. Achei engraçado isso, né? Eu disse, por que tem que pôr o nome de mocidade? Puseram, tudo bem. Mas, Kardec, então nesse livrinho, O que é o Espiritismo, ele diz assim, aqui nesta edição novinha, na página 97, diz assim: o Espiritismo era apenas uma doutrina filosófica. Foi o que nossa irmã disse. Foi a Igreja que lhe avultou as proporções, apresentando-o como inimigo terrífico. Foi ela, enfim, quem o proclamou uma nova religião. Esse foi um golpe inábil. A paixão não permite o raciocínio. Então, essa é uma resposta de Kardec num diálogo que ele está fazendo com um sacerdote. Então, o sacerdote faz as perguntas e Kardec responde. Nesse diálogo, vocês veem que o próprio Kardec diz que foi a igreja católica, apostólica, romana, que imperava na França, Kardec era francês, né? E que justamente declarou que o Espiritismo era religião. Kardec não havia declarado isso naquela época. Mas nós temos mais citações de Kardec aqui que eu trouxe. Eu trouxe aqui as obras póstumas. Aí já eu imprimi, porque esse livro é magrinho, pequenininho, mas um livro grande eu não quis carregar, tem uns livros bem grandões. Bom, esse das obras póstumas, uma ligeira resposta aos detratores do Espiritismo, o Kardec diz o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas
como toda filosofia espiritualista, pelo que toca forçosamente nas bases fundamentais de todas as religiões. Deus, a alma, a vida futura. São as bases de todas as religiões. Não é ele, porém, uma religião constituída. Não foi o que a nossa companheira falou? Visto que não tem culto, não tem rito, nem templo, e entre os seus adeptos, nenhum tomou, nem recebeu o título de sacerdote ou papa. Nem sacerdote, nem freira, nem sacerdotisa, nem padre, nem bispo, nem pastor. E estas qualificações são pura invenção da crítica. Se alguém diz que Kardec é papa do Espiritismo, é que inventou esse título. Não. O que era Kardec, gente, no Espiritismo? Codificador. E o que quer dizer codificador? Não vai falar bonitinho, a gente tem que saber o que ele está falando, não é? Organizador. Organizador do quê? Kardec, como a gente, quando está curioso para saber o que vem depois da morte, se vem, não vem, se a vida continua, não continua, como é que isso funciona? Esse negócio de céu, inferno, purgatório e limbo está meio malzinho, né? E entre os gregos e os antigos, vamos estudar um pouquinho de história das religiões, e sou formado em filosofia. Então a gente gosta desses assuntos. Mas cada um tem uma maneira de enxergar as coisas. E a gente começa a fazer uma porção de perguntas, questões. Gente, filosofia é só pergunta. Filosofia não tem resposta, viu? A gente faz perguntas. Por isso que eu comecei perguntando para vocês. Bom, então, como filosofia, o Espiritismo tem uma série de questões que coloca. E Kardec, com aquela curiosidade de saber que aquilo funcionava, primeiro, como Kardec começou a se interessar pelos fenômenos espíritas, quem deu o nome de espiritismo, de espírita, foi Kardec, ele que batizou. E antes dele, dia 18 de abril de 1857, quando foi publicado o Livro dos Espíritas, que surgiu essa nomenclatura, esses nomes, foi Kardec quem batizou. Bom, mas ele era um professor, era um tradutor, era um pedagogo, ele tinha diversas, era inclusive contador, trabalhou com a área de teatro também, tinha muitas atividades e uma capacidade de trabalho incrível. Vocês já pensaram? Só as obras básicas, 5 livros, escrever tudo aquilo à luz de lampião, lamparina, vela, essas coisas que era o que tinha. Provavelmente mais vela. E escrever com aquelas pena de galinha, com a peninha na ponta, e toda hora aquilo estraga e borra, e tem que molhar o dia inteiro. Alguém aqui aprendeu a escrever naquela época assim? Você e eu. Nós somos novinhos. Então, bom, hoje é uma beleza, Bic e outras coisas que traz. Bom, mas Kardec então fazia as perguntas e os espíritos respondiam através da psicografia. Aquilo era escrito. O médico punha a mão na mesa, tinha uma cestinha que segurava lá o lápis, e aquilo, ninguém segurava a cestinha e nem o lápis. Aquilo escrevia automaticamente. Então escrevia tudo em círculos. Vocês já pensaram? O francês tem cedilha, tem acento, como o português. Para entender direitinho aquilo, uma palavra ligada na outra, porque o lápis não saía do lugar, né? Quer dizer, não levantava. Não dá para pôr uma caneta, uma pena de galinha para psicografar, era no lápis mesmo. Bom, então ele fazia as perguntas daquilo que ele queria saber. Por exemplo, a primeira pergunta do Livro dos Espíritos é: que é Deus? Não pergunta quem, pergunta que é Deus. E o que é que os Espíritos respondem, gente? O que é que ele responde? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Poxa, vocês não sabiam, só ela que sabe? Por que vocês não falam, hein? Aqui o pessoal todo mundo é mudo, é? Ontem nós estávamos numa sessão
O pessoal aqui é tímido. Tá bom. Ó, a gente precisa se sem vergonha, viu? Nessas coisas. Depende do que. Não é não ter vergonha de andar pelado por aí que não fica bem. Ou fazer outras coisinhas que a nossa consciência depois vai cobrar. Bom, voltando a Kardec. Então ele fazia aquelas perguntas e foi tomando nota de tudo, guardando. E com vários médios, diversos lugares, vinham as perguntas e respostas de outros médios de outros lugares. Ele foi compilando tudo aquilo, foi juntando, organizando, ordenando, e aí publicou o primeiro livro dos Espíritos, como falei, em 18 de abril de 1857, e depois uma segunda edição, 3 anos mais tarde, já mais ampliada, com maior número de questões. E assim foi seguindo a série de livros. Primeiro foi esse dos Espíritos. Por que livro dos Espíritos? Porque eram os Espíritos que respondiam. E como é que ficou o nome de Espírito? Porque eles mesmos se declararam que eram os Espíritos, as almas das pessoas que haviam vivido na Terra como homens e mulheres. Então Kardec fez uma distinção. Aquele que está encarnado, ele chama de alma. Nós estamos ligados, as nossas almas estamos ligados a um corpo físico, corpo de carne e osso. Uma vez que o corpo não serve mais, a gente deixa ele aqui para apodrecer, quando for necessário que a natureza terminar, e partimos para o mundo espiritual. Então, aí no mundo espiritual, Kardec denomina de espírito e erraticidade. Nós hoje falamos em mundo espiritual, mas é a mesma coisa. Muito bem, então Kardec é aquele homem que simplesmente estudou seriamente os fenômenos mediúnicos. E na Europa estava na moda fazer umas reuniões noturnas em que a sociedade punha a mesa com lá a cestinha, etc. O pessoal se reunia, era uma reunião social para fazer perguntinhas. E Kardec, quando ouviu falar nisso, ele disse: a mesa não tem nervos, não tem músculo, não tem cérebro, como é que vai responder uma coisa que não tem condição? Ele não acreditou. Levou 4 anos para ele conhecer esse fenômeno. Mas quando ele foi conhecer, e o pessoal perguntava as coisinhas assim do dia a dia, coisas fúteis, coisas para dar risada, de brincadeira, de como o pessoal hoje vai lá pagar essas médiums, que nós não chamamos nem de médiums, são os nossos irmãozinhos, que vendem o trabalho mediúnico, que nem sempre é mediúnico, para dizer coisas que interessam. Vou casar, não vou casar, vou juntar, vou separar, vou ganhar na loteria, vou ganhar seja lá no que for, o meu time vai ganhar, o meu marido tem outra mulher, e assim por diante, né? Então, os espíritos voltados para o bem não se ocupam dessas coisas, mas sempre tem quem se interesse, né? E fazer perguntinha e pagar. Bom, e Kardec levou o negócio a sério, então fez perguntas filosóficas, vamos dizer. O que vem depois da morte? Como é que é a vida dos espíritos no mundo espiritual? Começou perguntando o que é Deus, né? E assim foi avançando, digamos assim, o que a gente pode atribuir a Deus? E vocês pegam o livro dos Espíritos, vocês vão vendo a série de perguntas. Depois ele publicou o livro dos Médiuns, aí veio o Evangelho segundo o Espírito. E o que é que consta no Evangelho segundo o Espírito? Evangelho é religião? Claro que é religião, né? Jesus disse que não veio fundar nenhuma religião. Eu vim cumprir a lei. Ele disse que veio fazer a vontade do Pai. O Pai quem é? O Criador, que nós chamamos Deus. Então, Jesus dizia que eu e meu Pai somos um, e que nós todos deveríamos ser um, como Jesus de Nazaré e junto com o Pai, porque nós somos criaturas, criações do Pai. Muito bem, somos todos irmãos, portanto. Mas, voltando a Kardec, se o Espiritismo é ou não religião, então nós temos aqui, nessas obras póstumas, o que são as obras póstumas? São
escritos de Kardec, que não tinham sido publicados, e depois da morte dele, Amélie Gabriel e o Pierre Bertin Leymarie, Amélie Gabriel era viúva Kardec, né? E o Pierre Leymarie publicaram essas obras, uma porção de anotações, de coisas de Kardec. E ele diz nessas obras póstumas, na ligeira resposta aos detratores, o seguinte: o Espiritismo é uma doutrina filosófica que tem consequências religiosas, como toda a filosofia espiritualista, que eu comecei falando, pelo que toca forçosamente nas bases fundamentais de todas as religiões: Deus, a alma, a vida futura. Não é ele, porém, uma religião constituída, visto que não tem culto, não tem rito, não tem templo, e entre os seus adeptos nenhum tomou nem recebeu o título de sacerdote ou papa. Estas qualificações são por invenção da crítica. Espírita é quem aceita os princípios da doutrina e conforma com eles as suas obras, aquilo que a gente faz. É uma opinião. Ser espírita, a Kardec, é uma opinião, como qualquer outra que todos têm o direito de professar. Como tem o direito de ser judeu, católico, protestante, fourierista, do Fourier, São Simoniano, era uma outra filosofia de São Simão, voltariano, cartesiano, deísta e até materialista. Todos têm o direito de ser o que quiser, né? Então, essas são as expressões de Kardec, que fala mais das questões do espiritismo. Nós temos, por exemplo, o Espiritismo de A a Z, que é um livro que tem passagens diversas, de diversos autores, muitos autores espíritas, citações de trechos. Esse livro, Espiritismo de A a Z, por exemplo, do Espartaco Banal, publicação da FEB, Federação Espírita Brasileira, nós temos lá o dito assim: Espiritismo é a ciência, a filosofia e a religião destinadas a unir todos os homens pelos laços do amor fraterno. Então, vocês veem que esse está no livro Sessões Práticas do Espiritismo, desse Espartaco Banal, publicação da FEB. Eu vou citar assim, algumas pessoas conhecidas e alguns livros, a maior parte deles é a publicação da FEB. Aquele primeiro que eu falei das obras póstumas, não é da FEB, é da editora Lumen. Bom, agora, outra informação sobre a questão de religião: Espiritismo, religião do amor e da esperança. Olha que palavra chique. Pablo eucarístico. Quem vocês acham que é um médium que escreve essas palavras bonitas assim? Divaldo. Quando começa com português mais chique, psicológico, sofisticado, justamente é o Divaldo. Então, o Espiritismo é a religião do amor e da esperança, Pablo eucarístico, pelo qual o homem pode comungar com a imortalidade. Não tem que ir lá tomar uma hóstia, comunhão de pensamento, de sentimento, de ideia, de visão. É o lenitivo, quer dizer, remédio que nos alivia, que melhora. Por exemplo, uma aspirina é um lenitivo para dor de cabeça, né? É um lenitivo para a saudade do desconforto ante a ausência dos seres amados, o túmulo arrebatou. Então, está na publicação do Divaldo Franco, pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que se chama Nos Bastidores da Obsessão. Também é publicado pela FEB. Bom, e outra obra também do Manuel Filomeno de Miranda, pelo Divaldo, psicografada pelo Divaldo, nesse mesmo livro, Nos Bastidores da Obsessão, tem um trecho que começa assim: o Espiritismo é a doutrina de Jesus em espírito e verdade. E continua, eu estou pegando só as frases, os parágrafos das citações. Quem quiser mais, eu estou citando as obras em que elas se encontram. Muito bem. Então vocês podem depois procurar essas obras e ver
Está escrito lá que eu copiei, né? Para não trazer uma pilha de livros, eu não tinha tempo de passar no pendrive, porque eu tenho uma vida bem movimentada e às vezes a gente não tem tempo para tudo que a gente gostaria. Eu disse, um dia está tudo curto para mim. Essa noite eu fui dormir às 2h30, 6 estava de pé. Então não chegou a dormir nem 4 horas, 3 horas e meia. Depois eu fico brava comigo, né? Porque o corpo precisa ser cuidado. Eu disse, eu preciso tomar cuidado para não chegar do lado de lá antes da hora e depois eles me cobrarem. Suicida, tá vendo? Você não cuidou do corpo. Mas olha, ele não está funcionando bem, viu? Para os 86 anos que eu estou usando, ele ainda funciona bastante bem, graças a Deus. E afinal, eu tomo alguns cuidados, faço exercícios, faço, digamos, alongamento, meditação, leio muito, repouso o que dá e mantenho a vida bastante movimentada. Então, eu recomendo para todos vocês, não ficar na moleza, viu gente? Porque a moleza, o nosso corpo, agora fora de Kardec, vou dar uns conselhos da minha juventude. O nosso corpo não é feito para uma vida sedentária. Muito bem, quem trabalha em escritório, de manhã, levanta, faz a sua higiene, toma às vezes o café em casa, senta, depois senta no transporte, na condução, para ir para o escritório. Chega no escritório, senta, trabalha, sentado, até digamos a hora do almoço. Aí levanta e senta para comer. Depois do almoço, volta para o escritório, senta e passa a tarde sentado. E até a hora de ir embora. Aí senta no carro ou na condução para ir para casa. Chega em casa, está cansado. Aí senta para descansar. Liga a televisão, mas aí senta de novo. Gente, tá errado, nós não podemos fazer isso direto. Eu trabalhei 35 anos em escritório. Nos últimos 16 anos, por exemplo, eu trabalhava no 10º andar de um prédio e tinha outras sessões no 8º. Eu nunca me comunicava com o pessoal por telefone ou por meio assim. Eu descia para falar pessoalmente com as pessoas, a pé pela escada, e subia a pé pela escada, para fazer algum exercício, para não ficar só sentado o dia inteiro. E também, então, muitas vezes eu subia até o 10º andar a pé de escada, para exercitar o corpo. Então, já que durante o dia eu levava essa vida de sentar para lá, para cá, fazia o possível para movimentar este corpo. Por isso que talvez seja que ele ainda está funcionando bastante bem. E eu recomendo para todos. Recomendo não fumar, não beber. Você pode até tomar um meio copo de vinho, sei lá, tomar uma champanhe, uma vez ou outra, num evento social com as pessoas. Meu avô materno, ele tomava sempre meio copo de vinho à noite, no tinto. Ele desencarnou de um infarto do miocárdio aos 57 anos. Quer dizer, se diz que faz bem pro coração, não sei não, viu? Não posso garantir nada. Mas eu sei que ele partiu meio cedo, né? Agora, meus pais não fumavam, não jogavam, não bebiam. Minha mãe desencarnou com 87 anos e meu pai com 91. Então, vocês veem que a vida mais regrada vale a pena. E a alimentação também não vale a pena a gente viver à custa de hambúrguer, de sanduíches de pão e de refrigerante, Coca-Cola. Pizza. Pizza de vez em quando é bom, viu? Mas não viver à custa da pizza, né? Nem do hambúrguer. Vamos comer a comida saudável. Feijão com arroz é muito saudável, sabia? Um feijão com arroz, uma salada, é uma comida tradicional, né? Nossa, é bastante saudável. Então nós devemos comer com moderação também, nem de mais, nem de menos. Passar fome não é bom e comer demais também não é bom para o nosso corpo. E tomar bastante água, líquido, manter o corpo funcionando todo bem, precisa tomar. Recomendam 2 litros d'água por dia. Eu tomava 1 copo por dia. Hoje eu me disciplino para tomar, sei lá, 4 a 6 copos de água, suco,
chá, sei lá, alguma coisa líquida por dia para manter o corpo funcionando melhor. Porque senão nós sobrecarregamos os rins e os intestinos e mais envenenamos o nosso corpo, que o negócio não é eliminado e fica causando problema. Bom, a receita aqui da Dona Neide, viu? Mas voltando ao Espiritismo. Será que muita gente encara o Espiritismo como religião? E o que é religião? Religião é uma palavra que vem desde o grego, o latim. O que você falou? Fala. Ligação com Deus, religião. Ligação com Deus, exatamente. Vem da palavra ligar, né? Que essa é a religião, quer dizer isso, que nós estamos nos ligando com o alto, com as forças divinas, com o nosso Criador. Então, essa é a religião. Portanto, se nós formos encarar o Espiritismo sob esse aspecto, ele é religião. Ao mesmo tempo, existem pessoas que aceitam toda a nossa filosofia, aceitam tudo aquilo que nós falamos, entendem toda a comunicação entre os dois planos, entendem como é a vida no plano espiritual, entendem que nós somos espíritos imortais e assim por diante. E não se declaram como espíritas por religião, mas aceitam a teoria, a filosofia e a moral espírita. Kardec cita primeiro que o Espiritismo é uma filosofia, uma ciência e uma filosofia com consequências morais. A primeira definição que ele deu no Espiritismo. Depois aí nós vimos essas outras citações com as palavras de Kardec. Nós temos outras figuras importantes também no Espiritismo que falavam sobre a Ivone Pereira, que é uma médium que psicografou uma coleção grande de romances. Em vários romances dela, ela mostra que o Espiritismo é religião. Bom, e nós temos também o que foi presidente da Federação Espírita Brasileira, o Ivanildo Borges de Souza, que no livro Tempo de Transição, nos capítulo 21, ele fala que o Espiritismo é religião. Também tem outro livro do Paul Gillier, esse é lá do fim do século XIX, começo do século XX, e o livro dele também chama-se O Espiritismo, é da fé, também mostra que o Espiritismo é religião. E o Herculano Pires falava que o Espiritismo é religião. Vocês podem ver um livro chamado Revisão do Cristianismo, na Paideia, ou então na Agonia das Religiões, que mostram os problemas das religiões e que o Espiritismo, como filosofia, como ciência do mundo espiritual, das relações entre os espíritos desencarnados e os homens, ou espíritos encarnados, né? As almas aqui, nós temos toda essa possibilidade de intercâmbio, de ação uns sobre os outros. Encarnados sobre desencarnados, encarnados sobre encarnados, encarnados sobre desencarnado, encarnados sobre encarnado. Tanto que nós podemos obsidiar todas nessas diversas condições. Bom, ainda falando aqui no Leon Denis, que também era famoso, nosso querido Leon Denis, ele escreve no Cristianismo e Espiritismo, na edição da Fé, na conclusão desse livro, ele nos diz assim, que, bom, aqui, o Leon Denis, não. Aí eu não copiei aqui, eu deixei. Era um livrão, não deixei lá até. Peraí, não. Não, essa é a Gênese de Kardec. Eu tenho tirando umas. Na Gênese de Kardec, nós temos aqui umas citações. Quando Kardec fala que a. Está falhando? Então ele falando
sobre a humanidade e o espiritismo. Ele diz que é um desses períodos de transformação, ou se quiseres, de crescimento moral, está falando sobre a evolução humana, que chegou à humanidade. Da adolescência, ela passou a idade viril. O passado não pode mais manifestar as suas novas necessidades. Ela não pode mais ser conduzida pelos mesmos meios. Ela não se prende mais a ilusões e prestígios. Sua razão amadurecida necessita de alimentos mais substanciais. O presente é porque é mais efêmero. A vida aqui na Terra é bem passageira perante a eternidade, né? Ela sente que seu destino é mais vasto, que a vida corporal é demasiado restrita para encerrar toda inteira. É por isso que ela lança seus olhares no passado e no futuro, a fim de descobrir o mistério da sua existência e daí extrair uma segurança consoladora. E é no momento em que ela se encontra demasiado acanhada em sua esfera material, onde a vida intelectual transborda, onde o sentimento da espiritualidade se expande, que homens intitulados filósofos esperam preencher o vácuo com as doutrinas do negativismo e do materialismo. Então, nós tivemos, na época de Kardec, essas doutrinas, né? Estranha aberração. Estes mesmos homens que pretendem empurrá-la na humanidade para a frente, esforçam-se por circunscrevê-la no circuito da matéria de onde ela aspira a sair. Eles que barram o aspecto da vida infinita e lhe dizem, apontando-lhe o tubo, nec plus ultra, não existe mais nada depois. Quem quer que haja meditado sobre o espiritismo e suas consequências e não circunscreve a produção de alguns fenômenos, compreende que eles abrem à humanidade uma via nova e lhe revela os horizontes do infinito, iniciando-o nos mistérios do mundo invisível, mostra-lhe seu verdadeiro papel na criação, papel perpetuamente ativo, tanto no estado espiritual como no estado corporal, quer dizer, esteja do lado de cá ou do lado de lá, né? O homem não caminha mais como cego, sabe de onde vem, para onde vai e por que está sobre a terra. O futuro se mostra a ele na realidade, desembaraçado dos preconceitos da ignorância e da superstição. Não é mais uma vaga esperança, é uma verdade palpável, tão certa para ele como a sucessão do dia e da noite. E ele vai por aí adiante, né? Então, ele está explicando o que o Espiritismo nos traz de conhecimento e como ele abre as portas da nossa visão sobre a vida. Nós começamos a enxergar muito mais clara a vida e as leis de Deus. Bom, e depois nós temos ainda mais citações de Kardec, que diz aqui, ainda nesse mesmo capítulo, que é esta fé que o Espiritismo proporciona e que de agora em diante será o eixo sobre o qual se moverá o gênero humano, qualquer que seja o modo de adoração e as crenças particulares. Diz que o progresso intelectual realizado até hoje, nas mais vastas proporções, é um grande passo e marca a primeira fase da humanidade. Porém, sozinho é impotente para regenerar. Enquanto o homem for dominado pelo orgulho e pelo egoísmo, utilizará sua inteligência e seus conhecimentos para a vantagem de suas paixões e seus interesses pessoais. É por isso que ele nos aplica o Espiritismo ao aperfeiçoamento dos meios de vida. Ou melhor, o homem usa esses recursos para prejudicar o seu semelhante destruído. Unicamente o progresso moral pode assegurar a felicidade do homem sobre a terra, pondo um freio às más paixões. Unicamente ele pode fazer reinar entre os homens a concórdia, a paz e a fraternidade. E Kardec vai por aí afora, né? E ainda ele fala mais que a unidade de crença será o limite mais possante, o mais forte fundamento da fraternidade universal, quebrada desde todo o tempo pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias, que fazem ver nos dissidentes inimigos que se
devem exortar, combater, exterminar. Aí entra o ei, né? Em vez de irmãos, a quem se deve amar. Entra Jesus. Muito bem, e assim vocês têm diversas, pode continuar por aí afora as citações de Kardec. Kardec era realmente o bom senso encarnado. E tudo que ele coloca aqui e fala é realmente coisa que a gente aproveita e a gente compreende e sabe aproveitar para a nossa vida de relação. Bom, voltando aqui a algumas outras citações que eu ainda não fiz, de pessoas que são, além do Manuel Filomeno de Miranda, psicografia do Divaldo, nós temos também outros espíritos que manifestaram. Esse é o Hernani Santana, o Espírito Áureo, diz o seguinte, no livro Universo e Vida: o Espiritismo não tem um caráter isolado de uma filosofia, de uma ciência ou de uma religião, porque ao mesmo tempo, religião, filosofia e ciência. Então, essas são as palavras do Espírito Áureo, através do médium Hernani Santana. Através do antigo presidente da FEB, no livro dele, dos Antônio e Francisco dizem, sobre Allan Kardec, eles dizem: o Espiritismo ou doutrina espírita, nós o desdobramos em doutrina propriamente dita, filosófica experimental, e movimento, doutrina e movimento. Movimento ou prática do Espiritismo, a vivência dos sensíveis, pois que este é o seu escopo primordial, como a religião. O Espiritismo como religião. E aí continua, depois ele termina o parágrafo dizendo: o Espiritismo como religião revivencia o cristianismo primitivo, adotando em decorrência o Evangelho de Jesus. Agora nós temos algumas citações através do Chico Xavier, de Emmanuel, uma que diz assim: podemos tomar o Espiritismo como um triângulo de forças espirituais. A ciência e a filosofia vinculam à Terra essa figura simbólica, porém a religião é o ângulo divino que a liga ao céu, liga a doutrina espírita ao céu, a religião nos liga. Então, são palavras de Emmanuel, psicografadas pelo Chico, no livro O Consolador, que é a edição da FEB também. Um outro livro de edição da FEB, que se chama Dicionário da Alma, por espíritos diversos, temos essa mensagem: o Espiritismo, em seu tríplice aspecto, científico, filosófico e religioso, é um movimento libertador das consciências, mas só o Espiritismo praticado liberta a consciência de cada um. Também a psicografia do Chico. Então, gente, nós podemos encarar o Espiritismo como religião. Podemos nos declarar, eu pergunto, na sua religião, espírita, sem mais adjetivos, sem mais nada. Tem que dizer que é espírita kardecista, espírita missionário. A palavra espírita, por definição de Kardec, já nos dá essa característica. Não somos materialistas, somos espiritualistas. Nós acreditamos na vida após a morte, na vida imortal, como espíritos imortais que somos. Então, o Espiritismo é religião. Não precisa a gente brigar ou discutir com quem acha que ele não é. Filosofia, ciência, também é filosofia, também é ciência. Então, se a pessoa encara como filosofia, bom para ela. Se encara como a ciência do mundo espiritual, bom para ela. Mas não deixa de ser uma religião. Que tanto a filosofia como essa ciência nos traz uma série de consequências morais muito grandes. E para nós nos ligarmos com algo, nós então temos que encará-lo como uma religião. Existem pessoas, quando eu era adolescente, eu estive uma temporada em Belo Horizonte, em férias, e conheci uma mocinha, que é minha amiga, e frequentei a casa dela. Ela era judia, família judia, israelita, sei lá como é que se chama. E o pai dela era tesoureiro do centro espírita lá.
Quer dizer, eles eram. Agora, se eles praticavam o judaísmo, eu não sei. Naquela época, aos 17 anos, eu não estava interessada na religião deles, sabe? A gente quer festa, quer passear, quer isso, aquilo, né? Depois a gente amadurece porque as festas não trazem aquilo que a gente quer delas. A gente vê que elas não têm aquela graça toda, aquilo que perde a graça, perde o interesse. Mas, então, e conheci muitas pessoas que são filósofas e não aceitam o espiritismo como religião. Isso não vem ao caso. Não importa. O espiritismo é religião, sim, senhor. Agora, eu digo, se alguém quiser fazer alguma pergunta ou trocar ideias, estamos aqui para isso. Ainda temos alguns minutos, né? Ok. Então é isso, gente. Eu respondi a essa pergunta? Acho que sim. Quem tem alguma pergunta para fazer, pode levantar a mão. Consideração. Também, se tiver algum comentário, alguma posição, alguma consideração, nós estamos aqui para trocar ideias. Você quer falar? Sobre isso alguém quer, né? Eu não estou notando ninguém aí querendo fazer perguntas nem comentários. O Rui quer fazer? Pode? Então faça. Faça. Então, eu aprecio muito sempre o que escreveu o Plan Pires. Na visão dele, ele também faz essa defesa de que o espiritismo deve ser encarado sempre como religião, deve ser encarado como religião, mas destacando esse aspecto da religião como algo que nos faz ligar a Deus. No entanto, nós não conseguimos fugir de alguma coisa que pode ser assim reconhecido como liturgia, como hábitos. Eu acho que é uma coisa da natureza humana. Gostaria que a senhora colocasse a sua posição, alguma observação a respeito desse aspecto. Como que nós lidamos com isso? Como é que nós convivemos, de repente, nos vendo praticando alguma coisa que é de rotina, que é de, vamos dizer, que poderia ser tipo que é de ritual? Bom, ritual. Eu tive a oportunidade de conhecer muitas agremiações, associações, grupos e centros espíritas propriamente. Já frequentei uma vez, estive num centro espírita que a gente tinha que tirar o sapato ao entrar, a mulher sentava do lado de cá, os homens do lado de lá. Então, outro centro espírita, todo mundo tinha, já há muitos anos. Hoje em dia, já havia uma época também que no meio espírita não se estudava Kardec. Hoje se estuda Kardec. Então, pode-se considerar o estudo das obras de Kardec como, digamos assim, um ritual, que na maior parte das casas espíritas, muitas estudam só o Evangelho, outras só o Livro dos Médiuns, mas convém a gente conhecer as 5, inclusive a Revista Espírita e também as obras póstumas, são todo manancial riquíssimo de conhecimento para todos nós. Bom, já vi também centro espírita que os médiuns todos davam passividade e falavam. O espírito dizia que era o guia do médium, estava lá nessa reunião e ficaria até o fim do lado direito do médium. Tinha 10, 15 médiuns sentados à mesa e os espíritos falavam a mesma coisa. E acabou a comunicação. Então, isso é espiritismo, gente. Isso é primarismo, é ignorância. Estive também em reunião em que o pessoal estava muito ocupado com efeitos físicos e materialização. Eu assisti materialização no Centro Espírita, acho que é a Vila Guilherme lá. Gente, luz própria e com a luz vermelha. E realmente eram espíritos.
é que um dos meus tios, que era engenheiro e ele era agnóstico, ou sei lá, ele vinha de família protestante, ele era alemão, não sei se ele professava ainda o protestantismo, não sei, provavelmente luterano, então ele nunca falou em religião. A minha tia era espiritualista, a mulher dele, né? Então, na família, minha mãe convidou para ele vir conosco a uma sessão de materialização. Lá foi ele e meu primo. Vistoriaram o prédio inteiro para ver se havia qualquer projetor. E o médium ficava numa espécie de cela com grades e deram a chave para minha mãe. Demos aqui, a cela podia ser mais ou menos de onde nós estamos, e o público dessa primeira fileira para trás. Então, não tinha como haver qualquer coisa que não fosse legítima. E havia música que aqueles discos antigos tocavam, o médico ficava amarrado lá dentro, preso. E voz direta pelo salão, perfume, muitas manifestações de efeitos físicos. Hoje em dia, já não existe mais esse sistema, praticamente não existe. Mas muitos centros espíritas estudam as obras de Kardec, outros leem outras obras, outros têm os cursos da Federação Espírita Brasileira, ESD, EAD, EPM, etc., com toda essa nomenclatura, mas outros têm o seu próprio programa. Existe normalmente, como falando em ritos e rituais, a gente sempre começa as nossas reuniões com a prece. E falam assim, vibrações ou irradiações. Conhece alguma obra espírita, principalmente as de Kardec, as obras básicas? E comenta-se. Muitas vezes também as obras que nós, psicografadas pelo Chico ou pelo Divaldo, e assim outras obras. E hoje, gente, no meio espírita existe muita obra que não merece o nome de espírita, que qualquer um escreve lá o que bem entende e vem com umas noções meio esquisitas. Então, antes da gente comprar um livro, precisa ver se realmente ele é um livro espírita. A gente pôr nas nossas livrarias, nas nossas feiras do livro, porque existe muita coisa que não merece o nome de espírita e é vendida como livro espírita. Mas Kardec nos dizia que é importante ler tudo e depois separar aquilo que é útil e esquecer o resto. Então é importante conhecer tudo, mas não se tem que aceitar tudo, né? Por exemplo, eu, já de pequena, minhas amiguinhas, 3, 4 anos, vão dizer que o anjo, o anjo não sei o quê. Aí eu perguntei para meu pai, o que é anjo? Existe anjo? Não, minha filha, anjo não existe. Acabou. Eu passei a não acreditar mais em anjo. Meu pai, era aquela palavra que ele falou, está falado, né? Mas, hoje em dia, nós entendemos que são espíritos de luz, espíritos elevados, espíritos bons. Você diz, fulana é um anjo, ela é muito boa, uma pessoa que a gente só vê qualidades. Então, é um adjetivo, não quer dizer que seja uma categoria especial de espíritos diferentes da humanidade. São pessoas angelicais, grande elevação espiritual. Então, essas pessoas normalmente se comunicam através de médiuns que estejam bem sintonizados com ela. Gente, nós aqui na Terra temos um padrão vibratório muito denso. Se o senhor fala em guerra, em briga, em luta, em violência, em mortes, assassinatos, barbaridades, etc. Então esse clima espiritual da Terra é muito denso. Os espíritos de luz têm a maior dificuldade em se aproximar de nós aqui e se comunicarem conosco. De modo que nós precisamos elevar nossas ideias, nossos pensamentos. Não pensar mal dos outros, mas se você, por exemplo, o Ronaldo está aqui, eu podia pensar do Ronaldo, e ele é aquela pessoa assim, 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 assado.
Não vou falar. Eu gosto muito do Ronaldo, você sabe? E ele é uma pessoa, eu acho ótima, viu? Uma pessoa muito boa, muito capaz. Como o Geraldo. Geraldo é meu amigo de muito tempo. Minha mãe fala igualzinho isso. Tá vendo? Eu de mãe é uma beleza, né? Bom, para a mãe nós todos somos maravilhosos. Os meus filhos são os melhores do mundo, os meus netos os mais lindos do mundo. E a minha bisnetinha é uma gracinha. Estou com uma bisnetinha que vai fazer 4 meses agora. Adoro a bisnetinha. Eu acho mais importante da bisnetinha, viu, do que os netos e os filhos. Eu corro mais atrás dela. Engraçado, né? Bom, eu fiquei esperando que meus netos me dessem o prazer de ser bisavó antes de eu partir para o outro lado. Então a mais velha já me deu essa alegria, agora já estou pronta. Eu comecei a me chamar e já construir. Mas, voltando, então nós não temos obrigação de fazer uma prece, primeiro de ler as obras de Kardec, de fazer a sessão assim ou assado. Nós escolhemos estudar, escolhemos nos reunirmos. Normalmente a gente escolhe uma mesa para sentar e voltar, mas pode fazer a sessão em pé, pode fazer no chão, pode fazer como quiser, nada impede. Apesar de nós recebemos uma vez, aqui no Centro Espírita, que hoje o prédio todo é nosso, mas aqui no Centro Espírita não sabia que a pessoa tinha que tirar os anéis, os relógios, tinha que estar, não podia ter nada de metal para a sessão, era um centro familiar. Coitadinhos, eles desencarnaram, não deixamos seguir isso. E a sala em que se reuniu, nós acabamos ocupando e acabamos adquirindo o prédio todo, que faz parte lá na Motibério. E hoje nós funciona lá, naquele prédio, diariamente, uma sessão do AA e do ANON, além das nossas reuniões de estudos, mocidade, etc. Até eu tenho um grupo que chama Terra Presa, que é um grupo de estudo da arte teatral, que se reúne 2 vezes por mês. Quem quiser participar está convidado. Bom, gente, mais alguma pergunta? Dá licença, eu só quero dizer que tinha 6 meses. Peraí, Teresa. Ele batalhou muito, não precisa falar, não, obrigado. Ele batalhou muito pelo Espiritismo ser reconhecido como religião. E uma vez em conversa com o seu Esparto, eu falei com o seu Esparto, eu tinha muita pena dessa vez que o Bezerra estava se sentindo sozinho na federação, porque os amigos achavam só que era ciência, fenomenologia, essas coisas. Então o seu Esparto falou assim, ele chorou sozinho com essa ideia dele firme, mas ele manteve o posicionamento dele. Então o Bezerra dizia que o Espiritismo é religião. É isso que eu tinha que falar. Obrigada. Muito bem. E realmente Bezerra de Menezes trabalhou, lutou para que o Espiritismo fosse conhecido como religião. E na Federação Espírita Brasileira, a FEB, tinha 2 grupos. O grupo científico e o dos filósofos. Esse científico não aceitava o Espiritismo como religião. Então, Bezerra teve uma luta grande para conseguir reunir todo mundo e fazer prevalecer a ideia de religião. Pois não? 2 perguntas que eu tenho. Eu sou de família católica, estou iniciando no Centro Espírita, eu conheço muito pouco, fui muito bem recebida, obrigada. Mas eu queria entender assim, por que depois de tanto tempo, por que ainda existe o questionamento sobre religião? O que acontece exatamente que existe uma dúvida se é uma religião ou não? Para mim eu entendo muito pouco, eu não conheço. E outra questão que eu gostaria de saber também é tudo que a gente fala de não ter um ritual no Espiritismo, por exemplo, uma palestra dessa, as reuniões que nós temos, as preces, também é um ritual ou não? Hoje estou enganada? Passe. Passe. Sim. Bom, gente, o passe pode ser ministrado de diversas formas. Então, ele pode ser dado. Na 3 de outubro, de que eu faço parte, nós
fazemos a imposição das mãos. Nós não tocamos a pessoa, só pomos a mão assim, fazemos uma prece e recolhemos. E os passistas se reúnem, se preparam antes com prece, oração, leitura evangélica, e depois aí atendem as pessoas ministrando paz. E recomendamos que tomem depois um copinho de água que nós chamamos de fluidificada. A água já é um fluido, mas ela capta energias positivas através de tudo que nós pensamos. Tem um cientista japonês que fez uns estudos sobre a água, nós até andamos em todo lugar nos divulgando. Então, quando eu falava em Hitler nas coisas da Alemanha, formavam umas figuras meio feias, as moléculas da água. Quando você fazia música bonita, isso não era espírita. Então, música de Beethoven ou grandes compositores, as moléculas ficavam muito bonitas da água. E assim mostrou, quer dizer, que a influência das energias transmitidas, até pelo som da água. Então, se você está brigando lá em casa, a tua água não vai ficar boa não, viu? É melhor você não brigar. Contamina, exatamente. E assim por diante. Agora, então, nós podemos chamar de ritual aquilo que todo mundo faz igual, mas não é obrigação. Nenhum centro espírita é obrigado a fazer de uma determinada forma ou não. Agora, esta outra pergunta, por que muita gente aceita como religião e outras não? Isso é questão de foro íntimo. Como eu falei lá em Belo Horizonte, tinha um cidadão de família judia que era tesoureiro do centro espírita. Quer dizer, eu conheço pessoas que são católicas e que frequentam a 3 de outubro e frequentam a igreja católica. A gente pode adorar a Deus da forma que a gente se sente melhor e aceitar as ideias já mais adiantadas sobre as leis de Deus e as leis da vida e aceitar então essas ideias, maior abertura do nosso conhecimento, da nossa vida. Porque, digamos, a religião católica, eu fui criada numa família católica, mas chegou aos meus 11, 12 anos, eu não conseguia. Eu dizia, eu não tenho fé, não acredito em nada disso. Que para mim aquelas coisas não tinham pé nem cabeça. Dizer que aquilo, a Santíssima Trindade, que negócio é esse? Uma pomba é Deus? Tenha paciência, né, Espírito Santo? E por quê? 3 pessoas, um Deus é 3 pessoas, não tinha cabimento. E Maria, a virgindade de Maria, que diferença faz? Se a concepção de Jesus foi natural, normal, um sêmen masculino e um sêmen feminino, por que Deus havia de encarnar aqui na Terra? E porque Jesus era Deus, ele nunca disse que era Deus, ele disse que era filho de Deus. Então, essas questões fizeram que eu deixasse de ser católica e passar a não acreditar em coisa nenhuma. E por isso, quando surgiu uma enfermidade da minha mãe, que foi resolvida no Espiritismo, que eu resolvi, precisamos estudar esse fenômeno, porque isso daqui tem que ter alguma explicação. E daí foi que nós nos tornamos espíritas. Então, são pequenas coisas assim. Aí você aceita como religião, ou aceita como filosofia, ou como ciência, como quiser. Ou as 3 coisas. Uma coisa interessante, né? Agradecer. Acho que não precisa. Agradecer o ensinamento. Agradecer o ensinamento, né, que a senhora nos trouxe. E no domingo nós tivemos a palestra sobre a parte filosófica, né? E é engraçado a gente ver essa, né, a união. E uma coisa que ela trouxe na palestra de domingo, que eu achei bem interessante, né, para passar para quem não veio, que ela falou da parte, a filosofia pura, ela não nos traz algumas respostas, as quais nós encontramos na filosofia espírita, né? Para que estamos aqui, né? A filosofia espírita já nos traz essa resposta, né? Isso eu achei bem interessante na palestra. E para que nós estamos aqui, gente? Para evoluirmos, né? Muito bem, é isso aí. Tá bom, então a gente agradece a Dona Neide, uma salva de palmas para a Dona Neide. Nós agradecemos também a presença de vocês.
vocês, o interesse pelo tema, e é respeitado o posicionamento de cada um. Isso que é bonito dentro da doutrina espírita. Então, se você quiser admitir que é religião, tudo bem, não quer admitir que é religião, como a própria Malu se manifestou, mas ela esclareceu bem o ponto de vista dela. Isso é muito interessante também. Então a gente tem que respeitar o posicionamento do outro. Mas, segundo Emmanuel, e eu me posiciono muito ao lado do Emmanuel, o Espiritismo tem esse tríplice aspecto, razão pela qual nós determinamos esse ciclo de palestras como esse triângulo aí, filosofia, ciência e religião. E o Emmanuel deixa isso bem claro para nós, que a doutrina é uma religião. Basta nós entendermos que há uma obra da codificação, publicada em 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, e endossa todo o Evangelho de Jesus. Endossa, esclarece e dá uma amplitude a esses ensinos do Evangelho. Então, acho que tem a lei de adoração, o livro dos Espíritos, da lei de moral, a primeira lei de adoração. Então, para mim, pessoalmente, respeitando a opinião dos outros, para mim a doutrina espírita é religião. E eu não preciso ir na igreja católica para buscar o lado religioso. Aqui me abastece tudo. Entendeu?